Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você aí tenha um novo insight, tenha uma nova forma de pensar sobre variados assuntos, né? Mulher gosta de pensar em vários assuntos, né, Thaís? Tudo ao tempo todo. Tudo ao tempo todo. Estou aqui recebendo a Thaís Spout. Acertei? Falou certíssimo. Masterchef 2017, nutricionista e educadora física, colunista do UOL em saúde e bem-estar. A gente está fazendo um episódio aqui que a gente chamou de Antes e Depois do Masterchef, que foi um reality show, e com certeza trouxe um grande impacto aí para a tua vida, né? Em vários. E a gente vai incluir alimentação, conversa do que mudou, enfim, antes e depois, durante aí o nosso episódio. Bem-vinda, Thaís. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Que bom que fechou, né? as agendas. Né? Que bom que fechou. Bom, para te já entrar aí no teu assunto, para conseguir se apresentar um pouco mais, para falar um pouco mais sobre você, eu vou te perguntar, então, como é que aconteceu, né? Como assim, né? Foi parar no Masterchef? Como que isso aconteceu até tu chegar nesse programa? Então, eu sempre cozinhei para amigas. Eu sou da educação física, né? Já fui fisiculturista, então, e sou de origem italiana. Então, se tem uma coisa que eu amo é comer. Eu amo comer. Eu venho de família que, mesmo sendo família simples, prioriza muito o momento de estar todo mundo comendo em família. E abundância, né? Então, eu mesmo estando no mundo saudável, eu tinha que buscar sempre prazer por comer muito bem. E eu cozinhava para as minhas amigas, cozinhava para as minhas alunas. Tinha quinta-feira à noite, era sempre uma coisa que a Thaís ia cozinhar para algumas alunas. E eu era fã do programa, mas eu não olhava muito o programa brasileiro, Masterchef brasileiro. Eu sempre olhava Masterchef Colômbia, Masterchef Austrália, enfim, vários programas eu passava a noite inteira olhando. O que aconteceu? Algumas alunas minhas e amigas mais íntimas falaram, mas por que tu gosta tanto do programa? Por que tu não te inscreve? E lá fui eu um dia escondida, fazendo o meu almoço, sozinha em casa, gravei no celular assim, e fui trabalhar. Passou umas 2 semanas, o programa me ligou para a academia que eu trabalhava, né, que eu era sócia. Você passou para a próxima etapa. Eu, meu Deus, tem que contar o que eu fiz, né? Então, aí fui assim, foram ao todo com essa gravação, foi mais ou menos uns 6 testes para entrar. Entre a primeira inscrição e aquela prova do avental, que eu ganhei vários elogios da Paola, fiz uma massa, né, italiana, feita à mão, assim. Então, ao total foram 6 etapas. E daí em diante, tudo está na televisão, entre as coisas que não foram para a televisão. O pós, né? E muitas coisas, né, não foram para a televisão. Tu já era nutri nessa época? Não, eu era estudante. O que acontece? Eu sou formada em educação física e nunca parei de estudar até então. Até hoje, nunca parei. Então, eu saí da educação física, me matriculei na minha primeira pós-graduação, que foi Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício. E quando finalizei, fui direto para a faculdade de nutrição. Quando eu estava no 2º ano de faculdade, que ao total são 5, no 2º ano é que eu fui para o Masterchef. Fiquei 1 ano parada, sem estudar, nem à distância, nem nada. E depois do Masterchef, logo que eu engravidei, né, que ainda teve isso como bônus pós-Masterchef, eu continuei o meu estudo e só fiquei 1 ano parada, já me formei. Então, todo tempo estudando e me formando. Ávida por conhecimento, então. Isso, muito. E é diferente também, né? Uma educadora, geralmente, ou você é educadora física, ou você é nutri, mas são coisas tão complementares, né? Sim. Para uma saúde, pensando assim, num olhar integrativo, realmente, né? Exercício físico, e tu ter uma nutri que consiga indicar e saber muito sobre os dois é bem legal. Em relação ao Masterchef, assim, participar das provas, fazer os pratos, tu conseguiu levar a tua essência, assim, botar a Thaís lá, ou tu foi muito moldada pelo que os outros queriam de ti? Com certeza não botei a Thaís lá. Não. Primeiro que eu venho de um lugar que o que eu tenho de frutos do mar e peixes lá, ou é congelado ou é de açude, ou rios, né? Então, eu sou acostumada a fazer no máximo, acostumada a fazer no máximo um peixinho grelhado e ainda um congelado, porque também não tinha todo o tempo, né, esses insumos. E no Masterchef,
Eu o tempo todo estava só fazendo lula, polvo, peixe, camarão, coisas que não era da minha terra. Eu entrei fazendo carne, eu amo massas, bem típico do sul, assim mesmo, né? Então eu entrei com aquilo ali, mas eu aprendi muito. Então, assim, eu saí bem no meio do programa. Só que eu fui evoluindo pessoalmente muito, porque eu fui aprendendo com pessoas ali que sabiam fazer muito peixes e frutos do mar, e pessoas viajadíssimas, o mundo inteiro. Walter, Débora, Vicky Vieira, todas as pessoas viajaram já o mundo inteiro. Então, eu aprendia muito com eles. Só que eu não conseguia botar eu o tempo todo. E o programa meio que me moldou já no primeiro teaser, assim, de veja quem são os participantes que vão entrar. Que eles colocaram a minha foto fazendo, assim, um teaser dentro, uma gravação dentro de uma academia e tal, que foi bem legal. Só que já vendeu uma imagem de que lá vem a chata fitness, né? Já vem aquela lá que tudo que vai fazer vai ser sem sal, sem tempero, sem nada. E, na verdade, eu tentei não ser assim, inclusive, para não ser taxada disso. E teve muitos momentos, assim, onde a jurada, me questionou e falou assim, porque tu é muito fitness, tu é muito saudável, e a gente procura algo diferente disso. Então, tá bom. Então, vamos ser algo diferente disso. Aí, quando saiu uma prova que era 100% eu, que seria um prato feito com carne, e que eu ainda harmonizei, era uma prova super difícil, era para ser um prato harmonizado, uma proteína harmonizada com sorvete salgado. Então, já é uma coisa muito diferente, mas eu procurei ser ali 100% eu. Então, eu fiz uma carne que estava muito bem feita, com um sorvete de abacaxi, que eu imaginei, bom, Rio Grande do Sul, todo mundo sabe o que é comer carne com abacaxi, né? Sim. Então, meio que harmonizou. Mas teve um detalhezinho num dia antes dessa prova que fez com que eu já entrasse meio desistindo do programa. Então, eu sabia que aquele dia eu ia sair, mesmo aquele ali sendo eu 100%. Sim, entendi. E como a gente... o problema não é só cozinhar, né? Não. Ali tá envolvido tantas outras coisas, a tua imagem, como o público gosta ou não gosta de você, enfim, né? O medo do julgamento, de não ser amado, enfim. O que foi mais difícil para ti? Foi reconhecer de que no terceiro episódio, cada episódio tinha em média de 2 a 3 dias de gravação, intensos, né? Entre as externas e as internas. Cada episódio que vocês enxergam na televisão é 2 ou 3 dias de gravação, usando a mesma roupa, usando a mesma maquiagem, falando e se direcionando com as câmeras como se fosse no presente algo que foi no passado, né? E isso ali no terceiro episódio, mais ou menos, que eu saquei que, poxa, não é só cozinhar. Primeiro que é um programa amador, né? Então, claro, tinha aquela cobrança de que todo mundo tinha que ser muito além do amadorismo. Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo. Só que caía a ficha de que não basta só cozinhar. Tu tem que dar a cara a tapa, tu tem que agradar jurado e tu tem que agradar mais 3 psicólogos que estão lá atrás te avaliando e fazendo de tudo para pegar no teu calcanhar de Aquiles. Tudo que eles mais querem é pessoas que se desestabilizam facilmente. E eu não me desestabilizava facilmente. Então, eu já fui taxada como a fitness, né? E como a grossa. Nossa, a Paola... Dura, né? A Paola falava comigo, eles chegavam a dar um zoom no meu rosto ali, sério. Mas não é porque eu estava sendo séria, porque eu estava sendo grossa. É porque eu tenho essa cara. Eu tenho essa feição. Então, para mim, mais difícil foi aceitar que eu não ia entrar no joguinho deles, eu não ia me moldar naquele tipo assim, eu tenho que agradar o povo. Eu não tinha que agradar ninguém. Eu só tinha que ser fiel a quem eu era do início ao fim. E eu fui. Não agradou. Então, mas também tem a nossa proteção, né? Essa carinha que às vezes Sim. é a carinha chamada de arrogante, a carinha de grossa, de objetiva demais, que também se espera da mulher um outro comportamento, né? O sorriso, o amável, o sensível, o querida, enfim. Mas também é uma proteção, porque às vezes tu sofre tanto, tu ganha tanta bordoada de tantos lugares, que tu é mais dura, firme, forte, porque tu precisa ser, né? Precisa. A vida exigiu isso de ti. Daí isso eu me reconheço porque constantemente a falta de sorriso ou o olhar assim de arrogância
pode parecer isso, né? Mas é uma realmente proteção. é uma Tu vai proteção. aprendendo a ser assim com o tempo. Porque Exatamente. ou tu vai ser uma florzinha que tá sorrindo para todo mundo e sendo extremamente agradável a todo mundo o tempo todo. E assim tu ainda vai ser E criticada. ainda vai ser criticada, Uhum. ou vai passar como. Eu acho que essa época já passou, mas aquela mulher super simpática que emana uma luz, assim, que chegando, que fala alto e tal. Até pouco tempo atrás era taxada como a. E que saia um pi aí, mas né, é aquela a dada, né? Aham. A vaga do pedaço. Sim. Hoje já não. Hoje, pelo menos, tu consegue chegar chegando, tu Ser consegue sorrir expansiva. e expansiva no ambiente que tu tá. Só que qual que é o problema? Mulheres criticam mulheres. Então, hoje o homem, em vários lugares, assim, em vários grupinhos, em vários ambientes em que tu tá, o homem vai saber não julgar aquela mulher como sendo a fácil, a isso ou aquilo. Mas as mulheres que vão estar ali ao redor, algumas ainda têm essa percepção de que tá querendo, tá se achando. Ai, é expansiva demais, quer ser a estrelinha do grupo. Então, quem é espontânea, como eu sou espontânea o tempo todo, só que eu também não sou tão sorridente o tempo todo, ou vai ser uma mulher que vai estar me criticando, ou vai ser um homem que vai estar me criticando. Então, eu sou assim, eu me moldei lá no interior, criada por 2 pais super firmes, num relacionamento super firme, com primos e amigos homens super firme, então eu sou assim. E eu acho que esse foi o meu embate ali. Sim. Não consigo ser diferente, não consigo ser aquela que E entra. até que ponto a gente muda para que, sim, né, a gente também jogue um pouco o jogo e que a gente não seja prejudicada porque as primeiras impressões são ruins, enfim, e até que ponto a gente perde a nossa essência, né? De dizer Claro. assim, essa é a minha autenticidade também, né? Eu não sou uma mulher que é toda sorrisos, mas tem as outras partes boas, a objetividade, o foco na execução, né? Que eu acredito, uma mulher nutri, educadora, que foi pro MasterChef, é executora. Eu consigo enxergar isso em ti, assim, sem nem te conhecer. Então a gente fica lá naquela. Boa percepção, sou mesmo. Nossa, eu sou aquele perfil. Tu me dá um problema, eu consigo alinhar contigo 10 soluções diferentes. Eu não fico no problema. Eu não fico ali, sabe? Para qualquer Foco coisa. na solução, né? Exatamente, execução. A gente tá falando de julgamento e essa pergunta eu ia fazer lá no final, como a gente acordou, mas eu acho que cabe ela agora, né? Tu entrou no MasterChef noiva e durante o programa tu conheceu o teu atual marido, o Walter. Queria que tu falasse o que tu se sente à vontade em relação a isso, principalmente em relação ao julgamento, as coisas que as pessoas interpretaram da forma que foi vendido, né, para elas e não talvez como tenha sido. Sim, a primeira venda foi a da televisão, né? Porque a gente tem um tempo de gravação e o que aconteceu no programa que a gente estava gravando e aquilo que foi ao ar teve aí um delay de 3 a 4 meses, né? Então as pessoas estavam em casa olhando o programa, a Thaís noiva, mas eu na vida real já estava solteira. Inclusive, foi esse o ponto que eu te falei do dia da minha eliminação. Na noite anterior à eliminação, eu tive uma grande discussão. Foi um relacionamento de 8 anos muito bom, mas que estava se desgastando pela distância. Então, eu tive uma grande decepção. E na noite anterior, a gente resolveu terminar o relacionamento. Tanto que no dia da minha eliminação, eu falo... eu quero voltar para minha casa, para o meu noivo. Nem sabia se estava noiva ainda, mas no decorrer do processo, estava solteira. E torço para o Walter. Por que o Walter? Eu tinha uma identificação, e ainda tenho essa identificação, porque eu sou difícil, né? A personalidade, né? Digamos assim, isso que a gente estava falando. Sou uma pessoa que sou difícil de criar novas amizades. Sou uma pessoa muito... Eu faço tudo para mim o tempo todo. E se tu precisar de ajuda, eu vou te ajudar e vamos lá, pegar junto. E eu não dependo de ninguém. Então, eu tenho uma percepção de como ser um adulto funcional. E perto de mim, eu quero pessoas que sejam assim. E o Walter, ele tem uma bagagem de vida que lembrava muito meu pai. Ele tem um gênio parecido com o meu. Uma personalidade executora, tanto que ele trabalha com isso. 100% parecida comigo. E, imediatamente, quando eu cheguei no programa, a gente não virou amigo. A gente era inimigo. Eu não bati o santo com ele de primeira, mas ao longo das gravações a gente foi desenrolando uma baita de uma amizade. Eu, ela, Débora e o Vic Vieira.
que mora na China, né? Um outro participante. Então, a gente acabou virando, assim, um grupinho de amigos muito bom. Quando eu comecei a ter problema no meu relacionamento, o homem que estava lá me apoiando, me abraçando, falando, não, calma, é porque, poxa, tu é do interior, é difícil para ti ver coisas assim no mundo afora. Nunca tinha ido para São Paulo, então conhecer essa diversidade, essa coisa para mim era uma transição super difícil. Ele estava lá, ele foi o meu amigo, ele, a Débora, todo mundo foram pilares para eu tomar a decisão de ficar solteira, ir para o interior, pegar o pouquinho de dinheiro que eu tinha gastado, que eu tinha guardado, enfrentar julgamento de amigas, amigos, familiares, inclusive, né, que nunca querem. Todo mundo quer a tua felicidade, mas quando tu decide ser feliz, ninguém te apoia. Ninguém concorda, né? Ninguém concorda. Todo mundo fica lá assim, nossa, eu quero tanto que tu seja feliz. Mas tu quer que eu seja feliz dentro do teu padrão de felicidade? Sim. Porque eu tô aqui tentando me libertar para ser feliz e ninguém tá me ajudando, tá todo mundo me julgando. Então eu fui para São Paulo, fui viver o meu sonho e então começamos a ver que naquela amizade tinha um possível relacionamento. E daí, quando foi ao ar, vocês já estavam juntos e por isso todo esse... Exatamente. Teve alguma frase... E a gente ainda quis respeitar as pessoas, de ficar assim boas semanas sem postar, sem fazer absolutamente nada. Só depois de muito tempo, é que parece muito tempo, mas não é muito tempo, né? São semanas. Mas depois de um bom tempo vendo que a gente ia ter esse relacionamento de fato, é que a gente foi e colocou uma foto, ele, né, colocou uma foto e aí foi ali que começou. Nossa, eu nunca vou esquecer, eu tenho print ainda no meu celular. Eu mostrei pra minha mãe, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse sair no Entertainment, sabe, aquele site, ao lado da Lady Gaga e abaixo da Miley Cyrus. Uma foto minha beijando o meu atual namorado, como se fosse, né, a fofoca do ano, ao lado dessas duas pessoas, assim, sabe? Tava eu embaixo da Miley Cyrus e do lado da Lady Gaga. Quem sou eu pra estar ali, né? Mas tava, então foi traumático. Eu posso imaginar que talvez as coisas mais doloridas, os olhares foram das próprias mulheres, né? Porque a gente... Tem alguma frase ou situação que te machucou muito, assim? Não foram frases, até porque eu meio que me isolei, assim. Blindou, né? Isso. Chegou um momento que, como eu já tinha saído do programa, fui para Taquara, né, a minha antiga cidade, e tinha que ficar assim, eu não posso entregar pro programa que eu já saí, porque se eu postar qualquer coisa nas redes sociais que eu tô, sei lá, caminhando na cidade, todo mundo vai achar que é um spoiler e vai, então, dizer assim, a Thaís não ganhou o programa, ela já foi eliminada em algum momento. E eles meio que a gente assina contrato, inclusive, para nunca dar spoiler, né? Então, eu fiquei vários dias sumida, entre aspas, na minha antiga cidade, vivendo uma vida, assim, indo escondida em mercado, com a minha mãe e tudo mais, e naquela transição de separação, o que pega, o que é meu, que dinheiro que é meu, que roupa é minha. Dívida, aquele monte de coisa. E chegou um certo momento, como é cidade pequena, eu peguei e fiz uma lista de transmissão no WhatsApp. Peguei e mandei uma mensagem gigante para todas as pessoas que eu sabia que estavam falando de mim, fofoca atrás de mim, de blogzinho de cidade e tal, inclusive as minhas alunas, porque eu devia uma explicação para... Não é que eu devia uma explicação, mas eu, no meu contexto naquela época, eu pensei assim, poxa, foram anos se relacionando com essas pessoas, sendo a confidente dessas pessoas, porque personal é confidente, né? Então, poxa, eu tenho um respeito enorme por essas pessoas. Então, ali foi um ponto assim que eu pensei, meu Deus, que merda que eu vou ter que viver pro resto da minha vida tendo que dar explicação. Mas eu fiz uma mensagem gigante no WhatsApp explicando tudo isso que eu tô passando pra ti, dizendo, se vocês lembram de mim feliz num relacionamento assim assado que eu vivi durante todo esse tempo, aguardem, porque sim, eu estou fazendo essas escolhas para a minha felicidade. Não é para a felicidade de ninguém dessa cidade, não é para a felicidade nem da minha mãe, é para a minha felicidade. Engraçado que ninguém lida com os nossos problemas, né? O nosso problema emocional, mas todo mundo quer dar o pitaco, né? Todo mundo quer dizer assim, não, faça desse jeito. Mas a pessoa não consegue lidar com os seus próprios problemas de vida, mas a gente consegue olhar para a vida do outro e dar 10 mil soluções de como seria diferente. Hoje, né, pós-Masterchef, 2017, né, então a gente tá 6 anos depois. 6 anos depois, uma filhinha de 5. 5 aninhos, vai fazer mês que vem. Que com certeza foi uma outra grande virada, imagino. Com certeza. A Thaís de 2017
tá muito feliz dentro de mim hoje, pelas E escolhas. hoje a tua principal atividade é na nutrição. A minha principal atividade não é só na nutrição. Eu posso dizer que são 2 coisas que englobam tudo que eu tenho de formação. É um atendimento nutricional, porém integrativo, trazendo a educação física, a performance, a definição, a hipertrofia, emagrecimento, e tratando atletas, além de outras condições, mas estou no mundo esportista, e o jornalismo, né? Inclusive, desde que eu saí do MasterChef, o UOL fez um convite, porque eles estavam lançando essa coluna com outros nomes bem legais, assim, da época, tipo o Siri Prembaba, o Jairo Bauer, tinha a Bela Falcone também era na época, tinha grandes nomes, assim. Então, eu tô... Ao mesmo tempo que eu me matriculo, acabei de sair de 2 congressos, assim, que eu faço para minha área de saúde e bem-estar, para o meu crescimento na minha formação e na prática clínica, eu também estou fazendo cobertura de evento, congresso, saúde, bem-estar, falando sobre produtos. Então, esses são os meus 2 principais focos hoje. Que no resumo, na prática, né, naquilo que no dia a dia, o que isso me traz de benefícios, é de saber tudo o tempo todo e a todo instante sobre tudo que envolve saúde e bem-estar. Estão lançando um produto lá na China, eu já estou sabendo, porque eles mandam pauta, porque eles precisam. Então, querendo ou não, eu estou aprendendo o tempo todo. Tem essa facilidade, digamos assim. A gente recebeu algumas perguntas na nossa caixinha em relação a essa Thaís Nutri, né? A que cuida da saúde e do bem-estar. Uma delas foi, qual que é a tua opinião em relação às canetas emagrecedoras? O nome, né, esse termo, canetas emagrecedoras, já é quase um trauma para quem escuta, porque elas não são utilizadas para o emagrecimento. Só que a gente sabe que a sociedade hoje mundial está num crescimento desenfreado de obesidade e doenças relacionadas ao metabolismo. Então, o off-label dessas canetas, inclusive de outros medicamentos que são amplamente utilizados na clínica, sabe-se que o off-label dele, o efeito colateral dele, auxilia as pessoas a emagrecerem. Só que é um auxílio, modula naquele momento, não faz um manejo na vida da pessoa, não auxilia o emagrecimento a longo prazo. Naquele momento do uso, está fazendo uma modulação, ou seja, como o corpo dessa pessoa está reagindo àquela substância. E ele vai trocar rotas, ele vai fazer modulação de vários ciclos metabólicos que no resultado final façam que a pessoa emagreça. Mas não é sustentável e já tem, inclusive, dezenas de estudos comprovando que o pós dessas canetas, entre outras substâncias, é o reganho de peso. Eu trabalho com cirurgia plástica, né, no preparo pré ou pós-cirurgia plástica, e posso te dizer com maior propriedade de que o que a gente vê na retirada de células de gordura é a multiplicação de células de gordura no reganho de peso, no pós, seja qual for a substância, caneta, ou via oral, ou injetável, intramuscular, endovenoso, que seja. Todos esses tratamentos que visam o emagrecimento rápido, tu tem sim uma perda de peso, líquido, edema, ou a célula de gordura, o conteúdo da célula de gordura, tu consegue emagrecer, porque tu tá pesando menos, tu tá eliminando coisas. Só que tu tá fazendo estímulo pro teu pós-utilização dessa substância, tu vai fazer estímulo para multiplicar células adipócitas, né, células adiposas. Tu vai ter a multiplicação de células que vão querer ser preenchidas. E nesse preencher, se tu perdeu 10, já deve ter visto várias pessoas, né? Perdi 10 quilos, ganha 12. Perdi 15, ganha 20. Tem adaptação neuroendócrina, tem tantas coisas mais complexas, sabe? Do que só, vou utilizar a caneta, vou emagrecer. Acho que cabe essa próxima pergunta aqui que foi feita também. A pergunta é: o que você acha sobre nutricionistas que causam trauma nas pessoas em relação à comida? Eu acho que talvez eu fale que traumas um nutricionista pode causar em um paciente. Eu não consegui pensar num trauma. Tá, essa resposta vai ser meio longa. Tá. Todas já estão sendo, mas essa eu acho que vai ser um pouquinho mais. Existe um termo que é o nutricionismo,
tá? É assim, a gente chegou num momento também, todo mundo que tá escutando vai se identificar. Tu come a banana, mesmo que tu seja leigo, tu come a banana pensando se tem potássio, se tem sódio, se é carboidrato, se tá madura, que tem muito açúcar, ou se tá verde porque tem amido resistente. Todo mundo. Minha mãe tá pensando, até minha filha deve estar pensando sobre isso já, porque até nas escolas isso são abordadas, esses assuntos. Então isso é um nutricionismo puro. E isso é uma coisa assim que é meio que sem volta, e é triste dizer isso, porque as pessoas elas estão olhando os seus alimentos com teorias e fatos e pensando única e exclusivamente no resultado final, que é estético, ou saúde, ou tratamento, enfim. Mas a nutrição é muito mais do que isso. A gente trata a mente, a gente trata o corpo, como resultado a estética, como resultado uma performance. O que é um nutricionista que causa esse trauma? É porque tu, em algum momento, sendo mãe, no teu puerpério, pós-parto, tu decidiu assim, poxa, mas eu quero priorizar minha saúde. Senta na frente do nutricionista e tu recebe N motivos para mudar 100% a tua alimentação. Como se tudo que tu tivesse feito até hoje foi errado. Realmente pode ser que seja errado. Mas tu sai tão traumatizado de dentro ali, tu pensa assim, meu Deus, eu vou ter que nascer de novo. Eu vou ter que mudar a alimentação do meu marido, vou ter que mudar a alimentação do meu filho, vou ter que mudar a minha alimentação e, quiçá, ter um resultado. Porque, pelo visto, nada que eu fazer nunca tá bom. Nunca vai ser o orgulho da Nutri. Hashtag terrível, né? Orgulho da Nutri. Não tem que ser orgulho de ninguém, tem que ser orgulho teu. Né? Única e exclusivamente teu. Aí, para finalizar, hoje a gente abre o Instagram, todos os nutricionistas de sucesso, os melhores, até os piores, não interessa, todos os nutricionistas, eles precisam prestar conta para os pacientes. Porque como eles têm aquela vida pública, que a gente sabe que não é tão pública assim, porque tudo que fazem de errado não postam. Estão lá no P12, estão comendo hambúrguer, vão em festa de amiguinhos e tudo. Isso ninguém posta, né? E quando posta, o que eles fazem? Exatamente aquilo que a gente prioriza dentro do comportamento alimentar, que eu também tenho especialização em comportamento alimentar. Eles vão se justificar na rede social. Pega o telefone, posta assim, hoje estou comendo sushi porque eu mereço. Que espécie de merecimento é esse que tu precisa? Postar para validar que tu não faz aquilo todo dia. E também para dizer assim, eu mereço porque tu seguiu dieta. Meu Deus, vive de mãos amarradas. Não posta a realidade. Quando posta o que está fazendo é um pedido de desculpa e está invalidando aquela pessoa que consegue viver em equilíbrio todo o tempo. Precisa ter validação até... É uma via dual. Ele precisa estar se validando com o paciente que está olhando ele nos stories. Sim, é o tal de ser amado, né? Triste. Em relação... Tu tá falando de um extremo, né? Mas essa pergunta que fizeram pra gente também cabe aqui nesse contexto, né? As nutricionistas fora do peso, né? Tu acha que elas são confiáveis? São profissionais? A gente poderia considerar uma boa nutricionista? Com certeza. O cérebro das pessoas é essa imagem também, né? A imagem, que tem que ter essa imagem perfeita. Gente, o cérebro das pessoas não precisa nem de corpo, não precisa nem... Quantas pessoas geniais existem no mundo inteiro, que a gente sabe, que a gente segue, que a gente estuda, que constantemente a gente baixa esses tais artigos científicos, lê, interpreta e vai na rede social afirmar aquilo como se a gente tivesse estudado aquilo. Não, quem estudou foi uma pessoa que está lá na prática, fazendo a ciência acontecer, e ninguém nem sabe o corpo que essa pessoa tem. Então, todo mundo acaba sendo afetado positivamente dentro da nutrição, dentro dos exercícios, dentro do estilo e da medicina, medicina do estilo de vida, por pessoas que a grande maioria não conhece. Como julgar alguém pelo corpo? O nutricionista pode ter o corpo que ele quiser. Claro que, isso vale lembrar, claro que a gente tem que olhar assim, por aquele olho que eu não sou só nutricionista, eu também sou paciente. Então a gente tem que ter o bom senso, chegar na frente da pessoa e dizer assim, tá, mas é o teu ego e aquilo que tu entende, que está sentado na minha frente como profissional, me apontando o dedo e dizendo como eu tenho que agir, como eu tenho que fazer, só que tu não consegue fazer em ti mesmo?
né? Tipo, tem que ter um julgamento ali, né? Ele, o profissional, está me julgando nessas outras questões que a gente falou antes, né? Uhum. O profissional muitas vezes está sendo arrogante, está ali te apontando o dedo. Dentro da medicina tem muito médico, sabe? Ah, manda parar de fumar, mas sai do hospital, sai do plantão, tá fumando, tá tomando uísque, tá se autodestruindo. Não é um julgamento. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Se ele souber cuidar da minha vida, que estou pagando para ser cuidada, tudo bem. Então tem que, eu como paciente, eu enxergo o lado dessa pergunta, eu enxergo o lado dessa crítica justificável, só que eu defendo isso, assim, poxa, todo mundo está sendo dia e noite recebendo informações de pessoas extremamente geniais, que estão à frente da ciência, e a gente não sabe o corpo delas. A gente não tem como julgar o corpo de absolutamente ninguém. Sim. Cérebro não tem, só tem um formato, redondinho ali, bonitinho. O resto que vem no pacote, se me atingir positivamente, show. Uma Nutri, né? Pensando assim, eu entendo assim que tu não vai para uma linha de exclusão, de isso aqui não pode, de nãos absolutos, enfim. Mas tem alguma coisa assim que esse alimento aqui é intolerável? Claro. Quais? Todos os ultraprocessados. Cite. Na verdade, eles não são nem alimentos, né? Tu tá me perguntando de alimento. Alimento nenhum faz mal. Produtos, sim. Aquilo que a gente vai lá nas gôndolas, passou por máquinas, mãos, produtos e embalagens. Todos esses. Não tem nem o aceitável, nem os fit, que a gente constantemente olha, né? Nossa, troca um doce, uma bananinha, né? Aquelas bananinhas, por exemplo, processadas, e aí a gente vai lá na influenciadora que fica, cozinha a banana, assa a banana, bota açúcar de coco, bota isso, bota aquilo para fazer uma cópia. Nas entrelinhas é tudo igual, né? Só que um é um produto e o outro é um alimento. Eu processei ele, eu cozinhei ele, eu manipulei ele. Então pode ser que há uma grande chance de aquilo ser menos pior para o meu corpo do que aquele outro que passou por um monte de máquina, foi fervido, adicionado de 200 substâncias diferentes para fazer conserva, emulsionar, corante, aromatizante, conservante antimofo, olha quantas coisas tem. Então, nossa, que a gente está quer comendo que eu faça que não uma é só comida, né? Se começar pela lista, o pior é a salsicha, né? De saudável, aquilo ali não tem nada. Sim. Nossa, salsicha. O segundo podia ser margarina? Com certeza. Inclusive, já até bati boca na internet sobre isso, com um influenciador que foi lá e falou que margarina tem comprovação científica, que manteiga não, que não sei o quê. Nossa Senhora, gente. Margarina, nossa, eu não sei se isso é verdade, mas eu já li, ouvi, sabe aquelas coisas que tu não tem certeza? Que falta um elemento para margarina virar plástico? É que a estrutura química dela é isso, basicamente é isso. A estrutura dela, a estrutura química dela é muito parecida com a de um plástico. Só que química é isso, né? Tu modula o tempo todo, então não, ela não é um plástico. Porém, é uma coisa parecida com aquilo e que não tem valor nutricional nenhum e que aumenta as tuas chances de querer continuar, porque além de tudo, além da gordura, além de tudo mais, tem saborizantes, tem aqueles elementos que vão fazer com que tu queira continuar comendo. Se eventualmente, e veja bem, eventualmente, tu vai pegar uma bolachinha e passar uma margarinazinha por cima, uma vez, sabe-se lá quando, e tu tem o teu estilo de vida saudável, vive em equilíbrio realmente, tu acha que isso vai te fazer mal? Não vai te fazer mal. O problema é que dentro desses produtos existem aqueles aditivos químicos que vão fazer com que tu vá comer muito mais. Um pote de margarina numa família de 3 pessoas dura uma semana. Gente, mas isso é colheradas por dia. É familiar, né? Porque eu lembro, eu cresci, minha infância era pão com margarina. Claro, a minha também. Era pão de trigo, no final do dia era pão de trigo com margarina e várias coisas que tu vai lembrando, assim. Claro. Café com açúcar, né? Que Nescau não era assim, né? Não era tão fácil de... Não era qualquer família que tinha Nescau. Nem refrigerante, gente. Fui saber o que era refrigerante em aniversário. Final de semana, olhe lá em aniversário, né? Então, assim, hoje, inclusive, a minha luta, eu tenho uma babá em casa e ela só come margarina. Tem a manteiga e a margarina. Eu compro a margarina porque, assim, cara, eu não vou decidir por ela, sabe? Claro que não. Se ela
ela gosta de margarina, eu vou incentivar, enfim, mas assim, um pouco às vezes a gente quer empurrar de goela abaixo as nossas verdades, né? Sim. Então a gente. Sobre aquilo que a gente estava falando, inclusive, antes, sobre a felicidade, né? A gente quer ficar moldando todo mundo ao nosso redor. Se para ela tá boa a margarina, em algum momento vai ser uma doença, vai ser um start na vida dela. Algum momento, todo mundo vai passar por esse momento sabe? Sim. Ela vai despertar para isso. Não vai ser tu. E as pessoas. Duas coisas que nunca entraram, não entravam, assim. Eu nem meu marido tomamos café com açúcar, ela só toma com açúcar. Então, eu compro açúcar para casa para ter. E margarina também é uma coisa que é comprado só para ela. E se a gente entra nesse módulo de. Então vamos tentar empurrar de goela abaixo, ela poderia me dizer: tá, mas eu sou magra. E tu que não come açúcar, não come margarina, tu tá fora do teu peso, né? Então tem tantos julgamentos, né? Porém, assim, eu não como, mas eu tô dentro do meu peso. Por que tu tá vindo aqui me julgar enquanto tu não tá resolvendo o teu excesso de peso, né? O que tu precisa perder da tua gravidez, por exemplo, que eu não perdi ainda. Então, Mas veja bem o teu auto-julgamento. Sim, não, mas eu digo... Porque não só teu, claro que não. Talvez tu esteja pensando que ela pudesse agir assim. Não, porque ela não agiria, porque é o que a gente recebe o tempo todo, nas redes sociais. É o que a gente já tá até com medo de viver certas coisas, porque a gente sabe que pode vir isso. Sim. Mas pensa bem, não é porque ela é magra que ela é saudável. Não é porque tu tá com um pezinho a mais que tu julga que está a mais, e isso vai da tua percepção de bem-estar, que tu tá errada, ou que tu vai estar doente. Sim. A gente sabe, claro, né, que fique também claro, porque senão vai parecer que a nutricionista tá defendendo a obesidade. A gente sabe que obesidade é doença, sobrepeso causa doença, ponto. Mas tu não é, tu está. Não tô nem falando que tu é, né, eu tô dizendo pela colocação do ser humano. Tu é obeso? Não, tu está. O ser e o estar são coisas diferentes. Então, naquele momento, e tu vai estar saudável. Sim. Mas eu tenho certeza que não seria uma fala, mas se fosse colocar na mesma medida, né? Pô, tu tá vindo aqui julgar minha margarina, eu poderia pensar, entende? Mas não, com certeza não seria uma fala, nem nada disso dela. Bom, para finalizar, Thaís, que a gente fala, né, mulher? Gaúcha fala pra caramba. E eu mesma, meu Deus. Aqui tem uma pergunta bem legal que fala sobre fome emocional. O que tu poderia falar sobre isso? Já é um termo também que ele é meio tá distorcido, né? Não se chama fome emocional, é uma fome hedônica e tem a ver com as nossas emoções. Então, quando eu me sinto de determinado jeito, e assim, também tem um passo a passo, né? Vem primeiro a emoção ou vem primeiro a ação? Às vezes a gente consegue trabalhar essa fome emocional do paciente vendo as questões que vieram antes da emoção. O que te fez ter uma emoção? Ou, daí quando tem um problema, um distúrbio, alguma condição psicológica, geralmente a emoção vem antes da ação. Então, por exemplo, descobrir quando o paciente veio uma ação, término de relacionamento. Claro que vai desencadear emoções. E essas emoções vão ter o nosso efeito rebote, que é o comportamento, como eu vou lidar com aquilo. Tá, então isso é um passo a passo no tratamento nutricional. Eu tenho que primeiro a ação, como vou lidar com as emoções e o que eu vou fazer nesse momento, nessa minha resposta à emoção. Quando é a emoção primeiro antes da ação, tu não tem um motivo, tu não tem não tem, por exemplo, um término de relacionamento, ou tô cansada, ou trabalhei demais, sabe essas coisas que a gente fica dando nomes para justificar umas emoções que a gente tem? Quando somente é a emoção, tá tudo alinhado. Pode ser que tenha um transtorno aí, né? Então o profissional tem que ficar de olho nisso, tem que fazer uma boa avaliação e encaminhar para um psicólogo ou para o outro profissional que vai fazer esse tratamento. E a gente avalia a emoção de onde surgiu sem ter uma ação prévia. Pode ser, às vezes vem um trauma lá da infância, mas neste momento o paciente não tem uma ação prévia que gere aquela emoção. A emoção está vindo. E pode ser um transtorno de imagem, transtorno de comportamento, transtorno de compulsão alimentar, né?
E então a ação vai ser voltada para o controle daquela, e não é nem controle, mas para o manejo daquela emoção, porque ninguém controla as suas emoções. A gente aprende a lidar com elas. Então, Como a gente reage a cada isso, um, né? então essa é a minha, não tem como ser mais simples do que isso, porque senão a gente peca pela simplicidade e as pessoas podem achar que a gente está falando uma coisa e ficam distorcendo a mensagem. A fome hedônica é isso, é como eu estou lidando com as minhas emoções e 100% do tempo, basicamente, é lidando com comida. Só que para o profissional que está ali avaliando o paciente, tem que ter noção desses dois caminhos. Tá vindo por um transtorno, tá vindo por uma ação prévia a uma emoção, né? E são tratamentos diferentes. Entendi. Muito obrigado pela conversa, por, enfim, né, abrir particularidades e trazer o coração, né, para a conversa, porque eu acho que é assim que a gente consegue também impactar mais pessoas. Então, eu Não sei adorei o se convite. tu quiser deixar alguma mensagem final para as nossas mulheres que nos escutam aí ao redor do mundo, em relação à nutrição, em relação a julgamento, em relação ao que tu sentir que elas precisam ouvir. Vai parecer, de novo, né, aquela Thaís mais ríspida no início, mas sendo mulheres que estão nos assistindo e ouvindo, mulheres ainda julgam muito mulheres. Então, na escolha do profissional que vai te cuidar, na escolha da amiga, do momento, em qualquer coisa que envolver outra mulher, que a gente, e principalmente nutricionista e educadora física, que a gente não volte sempre a repetir o mesmo padrão. Vou escolher a nutricionista porque ela é magra, vou escolher a minha personal porque ela tem barriga chapadinha, bumbum empinado, ou até nos nossos outros relacionamentos. Então, que a gente deixe esse pré-julgamento de lado e aprenda a dar espaço, razão e vazão para que aquela outra mulher possa ser o que ela quiser ser na nossa frente. Muito bom, né? Que a gente consiga realmente. Muito obrigado e até o próximo podcast. Amei.